Lucas capítulo 6. Lucas 6. Lucas 6, a partir do verso 46. Nós vamos ler até o verso 49. Amém, queridos? Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, cavou e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas ela não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, Pai eterno que estás nos céus, enaltecemos o teu nome por causa da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade infinita, que nos concedeu amanhã tão abençoada, que a oportunidade de estarmos juntos nessa manhã para cultuarmos ao Senhor, para louvar o teu santo nome. E agora, Deus, ouvimos uma palavra, crendo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Peço ao Senhor nosso Deus que venha ministrar sobre nós, de maneira que sejamos impactados pelo teu Evangelho, pela mensagem da tua palavra. Ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Esse é um texto bem conhecido dos Evangelhos, que Mateus e Lucas registram essa passagem, um contexto bem apropriado, né? Vamos dizer assim. Jesus havia levado os seus discípulos para o monte, ficou com eles lá por um tempo. Você vai ver isso no capítulo de 5 até o 7 de Mateus. E lá ele pregou um sermão, conhecido como Sermão da Montanha, trouxe vários ensinos, levou vários ensinos para os seus ouvintes ali, e chega no final, depois dele ter dito tudo o que ele queria dizer, tudo o que ele queria ensinar, então ele diz para os discípulos: olha, eu comparo aqueles que ouvem essas minhas palavras e praticam ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, vindo as torrentes, as correntezas sobre ela terminou, ela continuou de pé. E aquele que ouve e não pratica, ao homem sensato que edificou a sua casa sobre areia, sem base, sem uma fundação, e ela veio a ruir, e grande foi a sua queda. Lucas, ele nos traz uma reflexão mais profunda, porque ele inicia dizendo: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Ele traz uma pergunta,
E essa pergunta é o cerne, é a razão, o motivo pelo qual Jesus conta essa pequena parábola, essa pequena comparação, vamos dizer assim, para clarear aquilo que ele estava ensinando, que ele estava dizendo. E ele começa então com essa pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não praticam o que eu digo, o que eu ensino? E aí nos dá esse desfecho maravilhoso que nós lemos nesse texto. Nós queremos trabalhar nessa manhã esses versículos em nossas vidas. E nós vamos perceber que eles são muito mais intensos do que o que geralmente nós ouvimos deles, esses versículos, né? Por citar a palavra casa, a gente sempre ouve se associando à família, quando esses versículos não têm a ver diretamente com família, mas com a nossa vida prática. Jesus, ele vai trazer essa, não vou nem dizer uma reflexão, essa verdade aos seus discípulos, essa cobrança aos seus discípulos, para que eles pudessem então refletir em tudo aquilo que eles estavam ouvindo. O quanto isso é profundo, o quanto isso precisa ser profundo para nós, o quanto isso precisa refletir em nós. Há quem diga que o Sinai, o Monte Sinai, e os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai, esse sermão da montanha está para a igreja tão quanto a passagem de Moisés, o decálogo lá no Sinai, estava para os judeus. Há quem diga que essa passagem é a base, que é a regra de fé e de prática do povo cristão, daqueles que estão em Jesus, que estão em Cristo. E é muito fácil compreender. É onde Jesus ele difere o seu discurso quanto ao discurso da lei, do decálogo. Parece que Jesus deixa uma coisa assim muito mais, quem pensa que a graça, a coisa é mais solta, né, e tal, e mais do que a lei, se engana, porque Jesus parece arrochar um pouco mais ainda. E agora ele entra cobrando dos seus discípulos, dos seus ouvintes, a questão do conceito do Senhor. Por que vocês me chamam de Senhor e não praticam, não obedecem aquilo que eu digo? Por que isso é importante para nós? Porque lá em Mateus, Jesus vai dizer o seguinte: que naquele dia, muitos dirão: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos, em teu nome, Jesus disse, e eu direi para eles: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. E aí nós vamos observar que após esse questionamento, nós vamos entender que os pontos centrais desse pequeno texto que nós lemos é ouvir e praticar. Ouvir e praticar. E aí Jesus vai dividir os seus ouvintes em dois grupos. Exatamente, os que ouvem e não praticam, e os que ouvem e praticam. Dois grupos. E aí ele usa essa curta parábola para explicar, para que seus discípulos entendessem melhor o que ele estava dizendo. E nós podemos chamar esses ouvintes, assim como Jesus os chamou, de prudentes e sensatos. Vamos falar primeiro dos insensatos, irmãos. Dos insensatos. Aqui na nossa igreja a gente tem bastante não, tem alguns irmãos
construtores e que conhecem bem de construção, né? Aliás, hoje nós temos até engenheiros que sabem muito bem o que é construção. E ainda tem aqueles que, pela força e pela vontade, levantaram lá suas paredes, suas casas, né, e deu certo, graças a Deus. Mas toda construção, ela precisa, primeiramente, de uma base, um alicerce. Mas para que esse alicerce seja edificado, os especialistas precisam examinar o solo. E eu me lembro que Terra Vermelha era um lugar assim bem, muitos mangues, né? Areia e tal. E quando eles iam construir, entravam uma reta escavadeira, tiravam aquela areia, e quando chegavam no solo bem duro, e ali eles escavavam para poder fazer as sapatas, né? E aqui não é diferente. E Jesus está dizendo aqui não é diferente. Aquela região da Galileia, do Mar da Galileia, de Tiberíades, era uma região muito arenosa. E havia muitas construções nas proximidades, porque era onde passava o braço do rio. E era interessante porque quando vinha cheia, as águas traziam resíduos, e esses resíduos orgânicos, eles fertilizavam a terra. Eles se aproveitavam do momento e plantavam, e colhiam muito. Por as pessoas que construíam ali nas margens daquele terreno arenoso, tinham um trabalho muito grande. Trabalho de perfurar até encontrar a rocha, o solo firme, para que ele pudesse edificar, para que ele pudesse construir. Por quê? Porque quando vinha a primavera, terminava o inverno, chegava a primavera, vinha as chuvas. E os rios enchiam. E as torrentes passavam exatamente nas proximidades da casa, e saíam, e até enchente havia, e saía lambendo tudo. E a casa que não tivesse bem edificada, a casa que não tivesse firme na rocha, a construção que não tivesse firme na rocha, com certeza ela ruiria. Então Jesus pega essa realidade do local e traz como forma de ensinamento, para que o povo pudesse compreender a diferença entre aqueles que praticavam, que ouviam e praticavam, e aqueles que simplesmente ouviam a sua palavra. Aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, eu comparo aquele homem que foi lá construir a sua casa, mesmo à margem do rio, mesmo terreno arenoso, mas ele perfurou e até chegar à terra sólida, uma rocha, e lá edificou, e a sua casa esteve firme quando veio as águas, e ela não ruiu. E aquele que ouve e não pratica, compara ao homem prudente, que chegou lá naquela região, construiu a sua casa sobre a areia, veio agora os rios, as águas, e saiu carregando tudo, e grande foi a sua queda, que foi completa, caiu por completo, nada se aproveitou daquela casa. Olha quão profundo é isso aí. O que levou o construtor insensato a escolher equivocadamente? Em primeiro lugar, porque não quer ter o trabalho de cavar, não quer ter o trabalho de se aprofundar, não quer ter o trabalho de gastar um tempo, ou quem sabe investir um pouco mais, para poder chegar em terra firme e construir, levantar ali a sua edificação. Em outras palavras, outra situação também, é que para esses construtores, edificar sobre a superfície ia dar o mesmo resultado, edificar buscando o solo firme lá embaixo.
e acabava edificando ali mesmo. O ouvinte sensato talvez pode ser aquele que nós classificamos como as pessoas que vêm para o Evangelho, vêm para Cristo, vêm para a igreja, motivados, talvez pela emoção, de que lá na igreja, ou eu agora estou na igreja, tudo vai ser bênção em minha vida, é só bênção, é só bênção, é só vitória, irmão, só vitória. As pessoas que vêm motivadas por essa filosofia, que agora eu estou na igreja, eu estou protegido e guardado, e nenhum mal vai acontecer comigo, e enfim, eu estou plenamente guardado e protegido, é só vitória, só vitória. Se enche dessas emoções e dessas ilusões, porém, quando vêm as águas, quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, essa casa não resiste, essa construção não resiste, e ela vai cair, e vai cair por completo, e vai cair por completo. Por quê? Porque não teve uma base edificada no solo firme. Não foi uma casa, não foi uma construção edificada em solo firme. Os imprudentes sempre vai trazer sobre si essa taxa negativa. E nós podemos observar ao longo da nossa caminhada pessoas que se perderam por causa dos problemas. Se perderam porque perdeu o emprego. Se perderam porque teve um problema conjugal. Se perderam porque teve um problema financeiro. A base da casa, ou a base da sua construção espiritual não foi tão profunda a ponto de alcançar a rocha. E foi estabelecido em cima de solo, de maneira que quando vem as dificuldades, aí há um abalo na estrutura, ela se rompe, ela se rui, ela se deteriora, porque não suporta as águas, não suporta o vento forte, não suporta as tempestades da vida. E quantas pessoas eu e você também conhecem que foi assim? Aconteceu algo difícil na vida e já se aborreceu com Deus, se aborreceu com a igreja e já não estão mais na presença de Deus. Talvez nunca estiveram. Quantas pessoas passaram pela sua vida, pelas nossas vidas, quem sabe pela nossa igreja nessa situação, que vieram motivados por alguma coisa, vieram motivados talvez por algum problema, vieram motivados talvez por alguma ilusão, motivados pela emoção, e por um tempo até parecia estar bem, mas quando vieram as lutas e as provas e bateram contra aquela construção, eles então não resistiram. E não são poucos. Não são poucos. Essa parábola de Jesus, essa fala de Jesus, ela é uma motivação a transformarmos o nosso conhecimento, a transformarmos aquilo que aprendemos de Jesus, a transformar isso em prática, a fazer disso uma prática na nossa vida diária, nossa vida constante. E quanto aos prudentes, quando nós falamos de prudência em nosso português, fica muito vago, porque prudente é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que simplesmente tem um certo cuidado, um certo zelo. Mas no grego a palavra é pronesis, ou prônesis, e ela é muito mais profunda do que o que a gente pensa, é a sabedoria prática, é o consenso daquilo que nós tiramos, ou daquilo que nós aprendemos, tiramos daquilo que aprendemos e agora incorporamos em nossa vida prática, e passa a ser prático em nossas vidas. É isso que Jesus está falando. Quem ouve essas minhas palavras e não faz disso uma prática diária em sua vida, eu vou comparar ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve essa palavra e pratica, eu comparo ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio aí essas inundações.
organização e a casa continuou íntegra, inteira. A nossa vida cristã, ela não pode ser apenas uma teoria. O que nós ouvimos aqui, o que nós aprendemos na palavra de Deus, o que nós aprendemos de Deus, precisa se tornar rema na nossa vida. Rema é quando a palavra, ela deixa simplesmente de ser escrita e passa a ser uma palavra vivida, praticada. Onde as pessoas olham para nós e as nossas atitudes, a nossa forma de falar, o nosso jeito de ser, vai lembrar alguém: olha, eu já vi isso na Bíblia. Olha, isso que o irmão está fazendo, eu já vi isso na Bíblia. Isso que essa pessoa faz, está lá na Bíblia. Isso que essa pessoa pratica aí, está lá na Bíblia. Então a palavra rema, quando essa palavra ouvida, quando essa palavra aprendida, ela encarna em nós e ela se torna agora uma prática natural, uma prática de vida. E é isso que Jesus está alertando aos seus discípulos. Isso está além de ser cuidadoso. O sensato beira muito mais o discernimento de colocar em prática aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe de Deus, e viver em torno daquilo. Esse é o ouvinte disposto a cavar bem fundo. Olha o que Lucas diz aí. Isso difere de Mateus, né? Ele diz o seguinte, o versículo 48, é como um construtor que, ao construir uma casa, cavou fundo, cavou bem fundo. Nessa jornada de obedecer, praticar a palavra de Deus, exige ações que nem todos nós estamos dispostos a fazer. Caminhos que nem todos nós estamos dispostos a percorrer. Nós vivemos o momento das mensagens prontas. É mais fácil você pegar uma coisa lá de internet e trazer para a sua vida do que sentar lá na sua mesa com sua Bíblia aberta e tentar aprender do próprio Cristo, da própria Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo, e se edificar naquilo. E ficar atrás aí dos pães diários e das mensagens prontas, como se aquilo fosse a mensagem universal para a vida do cristianismo, quanto é uma experiência pessoal de quem fez e quem escreveu. Nada contra. Só que você pode ter e precisa cavar mais fundo para ter uma experiência pessoal com Deus, conhecer Jesus, sem precisar de mensagens prontas. Conhecer Jesus exige cavar bem fundo, irmãos. Mas acontece que nós fomos treinados e culturalmente isso em nós, e as coisas chegam fáceis para nós. Então vou copiar de fulano, vou copiar aqui da internet, vou copiar de fulano aqui, vou ouvir e ficar replicando, reproduzindo. É muito mais fácil assim do que você sentarmos, né, em frente a uma mesa com a nossa Bíblia, livros. Não estou dizendo que você não possa usar a internet, pelo contrário, pode sim, né, procurar as verdades naquele texto e aplicar em nossas vidas e fazer dessa mensagem a mensagem de vida para nós, viva para nós. Não na experiência de outro, nas experiências dos outros. Cavar bem fundo é um trabalho que exige a todo construtor, e ninguém pode construir por mim. Eu preciso construir a minha própria vida espiritual. Eu preciso construir a minha vida espiritual, e você precisa construir sua vida espiritual. Há uma... chamamos de fuga teológica, né? Onde nós ensinamos que todos nós somos sacerdotes, amém? Sacerdote universal, certo? Há o sacerdote universal, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos, de maneira que todos nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual, onde nós não temos o direito de responsabilizar quem quer que seja pela nossa vida espiritual. Então, para edificar minha vida espiritual, eu preciso cavar fundo até encontrar a rocha, até encontrar o solo firme.
Isso inclui o desejo de aprender, isso inclui o desejo de crescer, isso inclui o desejo de estudar a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, para estarmos firmes nela e colocar aquilo que nós aprendemos em prática. Cavar fundo até chegarmos ao solo firme. A sociedade que nós vivemos, ou o tempo que nós vivemos, nós somos muito imediatistas, achamos que a nossa vida, agora eu li, ali, aprendi, agora eu estou pronto, tal. Não, irmãos, é cavar fundo. É o trabalho diário de examinar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Nós, os batistas, já fomos considerados a denominação que mais conhece Bíblia, ou que mais conhecia a Bíblia. Cavar fundo. Prepare um local na sua casa onde você vai ler a sua Bíblia e vai descobrir Jesus através da sua própria experiência e a palavra de Deus. Consultor, você sabe, prudente, ele está disposto a isso, a vencer os obstáculos. E quantos obstáculos a gente tem durante o dia, a semana? É o corre-corre do trabalho, né? São as demandas da casa, é a falta de tempo, que ninguém tem mais tempo para nada. São tantas coisas que entram como obstáculos, e nós não percebemos que, se a nossa vida espiritual não estiver firmada lá na rocha, que é Cristo, a nossa casa espiritual vai ruir. E olha que o pastor não está falando de família, estou falando de você, da minha vida, da sua vida espiritual. O pastor não está falando da família, estou falando daquilo que Jesus colocou para que nós pudéssemos de fato chamá-lo de Senhor, que é a prática. Ou seja, chamar Jesus de Senhor não está relacionado apenas ao ouvir e continuarmos sendo apenas ouvintes, mas ouvir e colocar em prática. Aí quando nós ouvimos e colocamos em prática, aí faz sentido chamar Jesus de Senhor. Por que vocês me chamam de Senhor se aquilo que eu ensino para vocês não praticam? Que sentido faz chamar Jesus de Senhor se Ele não assesora as nossas vidas? Que sentido faz dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, sendo que nós não fizemos o papel de cavar fundo, conhecer Jesus e trazer para as nossas vidas, ou seja, a prática de vida, aquilo que Ele ensina? Não faz sentido nenhum. Aliás, Ele chamou isso, ou Ele faz essa acusação aos fariseus, chamando-os de hipócritas, porque eles sabiam o que deviam fazer e não faziam. Eles conheciam a verdade, porém não viviam a verdade. A ponto de dizer o seguinte: tudo que eles ensinaram a vocês fazem, é isso mesmo que tem que fazer, mas eles não vivem. O Senhor nos chamou para, e quer e deseja que tenhamos esse papel de cavar o mais fundo possível, remover o obstáculo que tiver, vencer o obstáculo que tiver, para chegarmos até o solo firme, para então edificar a nossa vida espiritual, para que a nossa vida não venha ruir, não venha se demolir. Cavar até encontrar rocha é um caminho duro. Cavar até encontrar rocha, que é Cristo, é o caminho duro. E é mais fácil nos saciarmos aí nas mensagens prontas, conforme eu falei. Deus espera que sejamos intensos e profundos. Sabe por quê? Porque quem constrói na superfície se torna superficial. E Deus nos chama a viver uma fé intensa e profunda. Superficialidade não é, nem pode ser, a base da vida cristã. E às vezes nós somos tão superficiais em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente imagina como cristão, a ponto de pararmos e pensar: podia ser melhor.
Deus nos chama a sermos profundos, intensos no nosso papel de querer conhecer Deus melhor, profundo no nosso trabalho de investigação, de aprender de Jesus e colocar em prática aquilo que nós aprendemos dele. Qualquer cristão que tenha conhecimento superficial é um cristão que está à mercê de ventos e doutrinas, à mercê das emoções. E aí não pode ver um vento diferente, um mover diferente, já se pende logo para aquilo. Não, nós precisamos ter firmeza. Nós conhecemos a Cristo, nós temos a nossa base formada em Cristo, então nós não somos guiados por emoção, nem guiados por vento e doutrina. Nós somos intensos em conhecer Jesus, em viver e praticar Jesus, praticar sua palavra. Porque se não for assim, não justifique, não faz o menor sentido dizer que Jesus é o nosso Senhor. Não faz sentido. Não foi isso que Jesus falou? Foi a primeira frase de Jesus. Por que vocês me chamam de Senhor, né, sendo que vocês não praticam aquilo que eu ensino? Então não faz sentido para nós. E eu deixo aos irmãos nesta manhã: vamos cavar até encontrar rocha. E o caminho duro, eu sei que é muito mais difícil, e eu sei que muitos preferem encontrar a facilidade, mas nós não podemos trilhar esse caminho. O nosso caminho precisa ser mesmo de conhecer Jesus, compreender a palavra, viver a palavra, para então transmitirmos a palavra. Porque Deus espera que sejamos intensos e profundos e que transformemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Tudo aquilo que aprendemos. A melhor perspectiva da vida é saber que lá na frente, mesmo que a gente tenha passado por uma avalanche aqui, mas lá na frente nós continuaremos firmes na fé. Essa é a maior perspectiva da vida. A maior perspectiva não é o quanto nós vamos juntar, não é o quanto nós vamos comprar, não é o quanto nós teremos. Essa não pode ser a maior perspectiva do povo de Deus. A maior perspectiva é o quanto nós estaremos firmes em Deus, ainda que passarmos por uma avalanche aqui embaixo, aqui hoje. Essa precisa ser a nossa maior perspectiva. Mas só é possível se estivermos dispostos a edificar a nossa vida espiritual na rocha, que é Jesus. E Jesus acabara de dar aos seus discípulos foi um mar de ensinamento, e ele passaram ali algum tempo com seus discípulos, pregando o sermão da montanha. Vocês podem ler Mateus capítulo 5, 6, parte do 7. Lucas é um pouco mais sucinto, né? Mais profundo também, quer dizer, um pouco mais curto, mais profundo também. E olha as coisas que Jesus diz ali, olha as coisas que Jesus traz para eles ali. Lucas ainda acrescenta dizendo assim, que nós devemos amar os nossos inimigos. Mateus não diz isso, mas Lucas diz: devemos amar os nossos inimigos. Coisas práticas, coisas práticas. E eu acho que nós não podemos de forma nenhuma vacilarmos, para que a nossa fé não seja classificada como a fé motivada por emoções, motivada pelas necessidades. Por causa desse tipo de comportamento, um homem chamado Bultmann, ele diz que Deus, ele é produto da necessidade do homem. Se o homem está com necessidade de Deus, então ele vai, ele chora, ele vira um crente, ele vira um homem bem comportado.
comportado, porque a necessidade de Deus naquele momento, passou-se a necessidade, ele se torna uma pessoa, segundo o último, comum. Aí é recorrente, vem de novo, ele dá aquela melhorada novamente, né, e segue a vida. E aí acontece os problemas, ele cai de novo, e fica esse círculo vicioso na vida, enquanto nós precisamos ser diferentes, firme em Deus, quer chova, quer faça sol, quer tenhamos dificuldades, quer não. Quer você ore e Deus responda imediatamente. Quer você ore e Deus responda em algum tempo. Quer você ore e Deus não responda nunca. Continue firme na fé em Jesus. Continue firme, crendo que a nossa vida está firmada em Jesus. Deus nos chamou para vivermos uma vida e quer que sejamos profundos em conhecê-lo e intensos em praticar o que nós conhecemos. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito de Deus nos tome, nos ajude de forma poderosa para que possamos dar essa resposta assim ao Evangelho de Deus. Para encerrar, eu quero mostrar para os irmãos nesse texto que, embora Jesus seja amor, compassivo, nosso Salvador, nosso Senhor, bom pastor, você vai observar que também o bom pastor exige dos seus ouvintes uma resposta clara, uma resposta real. Lembra quando Jesus indaga aos seus discípulos, depois de uma multidão ter ido embora e ter abandonado Jesus? Aqueles que andavam com Jesus já não andavam mais, aquela multidão que apertava, que queria ouvi-lo, que queria tocar nele, agora havia se afastado. Jesus então chama os seus discípulos e pergunta: e vocês também não querem ir com ele? Olha, Jesus está exigindo deles uma resposta. E Pedro responde: para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Também quando Jesus chega em Cesaré de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos: que diz o povo dessa cidade ser o filho do homem? Eles responderam: nos dizem que o senhor Elias, Jeremias, um dos profetas, tal, até que a João Batista diziam lá. E Jesus deu uma resposta deles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amados, Deus quer uma resposta de Giovanni e de cada um de vocês. Amém? Nós não podemos chegar diante de Deus e chamá-lo Senhor se não estivermos dispostos a darmos essa resposta que Ele precisa. Precisa sim, numa linguagem humana. Deus não precisa de nada, numa linguagem humana, mas que Deus quer. Para termos essa resposta é necessário conhecermos a Jesus. Para conhecermos a Jesus é necessário cavar bem fundo. Eu estou falando de experiência pessoal. Você e Deus. Deus e você. Deus e você. Construa a sua vida, a sua base, a sua vida espiritual na rocha de Cristo. Na rocha de Jesus. E aí eu vou te garantir uma coisa, porque Jesus também garante que quando vier as torrentes, as correntezas, as águas fortes, você estará igual, como diz o salmista, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você estará como os montes de Sião, firmes, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Edifiquemos a nossa casa sobre essa rocha e mantemos-nos firmes,
para que os tropeços dessa vida, para que as demandas dessa vida não nos atropelem, não nos derrube, não nos façam ruir. Porque Jesus disse que a destruição da casa que foi edificada sobre areia, ela é completa, ela é plena. Talvez os nossos edificadores aqui, engenheiros, técnicos, pedreiros, talvez eles consigam dizer se é possível você construir ou reconstruir a casa que foi implodida, que virou pó. É impossível. A destruição é completa, é plena. Plena. Assim diz a palavra de Deus. Mas nós sejamos prudentes, nós sejamos sensatos, nós trilhemos aí no caminho, ainda que isso nos custe alguma coisa, a nos aprofundarmos em conhecer Jesus, a nos aprofundarmos em estudar a palavra de Deus, a nos aprofundarmos em ler a Bíblia todos os dias, a nos aprofundarmos aí, para colocarmos o nosso conhecimento em transformá-los em vida prática, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Jesus fala abordando dois tipos de ouvintes: prudente e o insensato. Você é qual deles? Você faz parte de qual grupo? Só você pode responder. Só você pode responder. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que sejamos prudentes, firmes na rocha, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, louvamos e bendizemos o teu nome pela graça e misericórdia do Senhor, que é derramada sobre nós a cada manhã. Pedimos misericórdias ao Senhor para que o Senhor nos desperte a aprendermos a tua palavra, a crescermos na tua palavra, para que possamos viver a tua palavra. Deus querido, tire de nós toda preguiça de ler, de estudar a palavra do Senhor. Nos dê ferramentas para que possamos cavar o mais fundo possível, para que chegarmos na rocha e edificar toda a nossa vida espiritual, então ficarmos firmes, ó Deus, contra as ciladas, as astutas ciladas do inimigo, contra as correntezas da vida, contra os problemas que tentem nos assolar, que o Senhor possa nos dar vitória sobre isso em nome de Jesus. Põe as nossas vidas em suas mãos, coloco o nosso coração nas suas mãos, coloco diante do Senhor cada família, cada vida representada aqui nessa noite, nessa manhã, que o Senhor possa agraciar-nos com o teu poder, ó Deus, e que essa palavra de fato encaixe em cada coração. Assim nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.